Tenet foi finalmente lançado no Brasil. O filme do aclamado diretor Christopher Nolan não fica atrás de seus filmes antecessores, no quesito complexidade. Aliás, considero até o mais complexo de todos. Se você saiu do cinema, assim como eu, tentando digerir o que acabou de ver, esse vídeo vai te ajudar de uma vez por todas. Nele contém um resumo e uma timeline de personagens, então vamos lá. Esse vídeo contém spoilers do filme. Se você não assistiu, não prossiga. Como muitos devem ter percebido, a palavra Tenet é um palíndromo. Uma palavra que pode ser lida da esquerda para a direita ou vice-versa. Esse conceito já entrega a ideia do filme. No futuro, cientistas inventaram o algoritmo, que é uma fórmula que altera a entropia das coisas. Basicamente, permite que objetos e pessoas voltem no tempo. Explicando de forma básica, enquanto na nossa realidade o relógio corre para frente, na realidade invertida, o tempo corre ao contrário. Isso basicamente permite que as pessoas voltem no tempo. Na verdade, pelo conceito do filme, é possível entrar em uma máquina e viver o tempo de forma invertida. Por exemplo, você está numa sexta-feira, entra na máquina, você passa a viver a quinta, a quarta, a terça e assim por diante, até entrar na máquina e voltar à ordem normal novamente. Os cientistas, com medo do impacto que poderia ser gerado pela invenção, partiram o algoritmo em 9 pedaços e enviaram ao passado, para que não pudesse causar mal, e logo em seguida se mataram. Aí que entra o vilão Sator, que descobriu uma dessas peças enquanto jovem. Descobrimos que o mesmo recebe a ajuda do futuro para reunir as peças e destruir o mundo com o algoritmo. O pessoal do futuro quer destruir o passado porque, segundo eles, o futuro foi destruído por mudanças climáticas originadas pelas pessoas do presente. Seria uma forma de dar um reset no mundo. É aí que surge o protagonista. Não é revelado o nome dele no filme. Vivido pelo ótimo ator John David Washington, ele passa por uma missão de teste e, ao provar sua lealdade, é convocado para a organização Tenet. Ali descobre objetos misteriosos, com a entropia invertida e o perigo que se aproxima. Ao rastrear as balas e com a ajuda de Neil Robert Pattinson, ele chega à negociadora de armas Priya, que então indica que o protagonista deve ir atrás de Sator. Para chegar até Sator, ele entra em contato com Cat, esposa dele. Ela acha que foi traída por ele. Quando um dia, num passeio de iate, viu uma mulher fugindo do seu barco quando ela estava chegando. Esse fato estremeceu o casamento dos dois, porém ela não consegue se distanciar de Sator, pois tem um filho, e é ameaçada por ele por ter dado a ele um quadro falsificado. O protagonista então propõe destruir o quadro em troca de um encontro com Sator. Ele e Neil vão ao cofre, mega protegido, no aeroporto, para destruir o quadro. Mas lá encontram uma máquina misteriosa, e após terem que lutar contra um homem misterioso, eles falham na missão. Ao mentir para Cat sobre a destruição do quadro, o protagonista consegue enfim o encontro com Sator, e propõe ajudá-lo a conseguir o plutônio que ele tanto almeja. Quando na verdade a ideia era roubar um pedaço do algoritmo. Porém, durante a missão, percebemos que Sator usou a máquina de inversão do tempo e frustrou os planos do protagonista, capturando ele e Cat. Durante o interrogatório, Sator atira em Cat com uma bala invertida, achando que seria impossível salvá-la. O protagonista e Neil precisam então utilizar a máquina de inversão do tempo para salvá-la. Porém, a mesma só estaria disponível no dia da invasão do cofre para a destruição do quadro falsificado. Ali descobrimos que o homem misterioso que o protagonista enfrentou era ele mesmo, tentando chegar à máquina. No fim, eles conseguem salvar Cat e preparam a investida final contra Sator. Sator utiliza a máquina e volta ao dia do passeio de barco com Cat. Descobrimos que ele tem um dispositivo ligado ao coração, que caso ele pare de bater, o algoritmo seria implodido, destruindo o mundo. A ideia dele era se matar naquele momento e concluir a missão que havia aceitado. Porém, Cat aparece e mata Sator, uma vez que ele não sabia que ela era Cat vinda do futuro. Os heróis haviam viajado para o passado e se dividiram. Enquanto Cat deveria parar Sator, o protagonista e Neil deveriam ajudar o esquadrão a reaver o algoritmo, tudo ao mesmo tempo, para evitar a explosão. Eles se dirigiram então à base de Sator na Rússia. Lá era onde Sator planejava implodir o algoritmo e acabar com o mundo.
Foi utilizada uma técnica chamada pinça temporal para reaver o algoritmo. Como funcionou? Duas equipes foram ao mesmo tempo à base de Sator, uma no tempo normal e outra no tempo invertido. A equipe no tempo invertido atuou como um suporte da outra equipe, passando informações para que a equipe principal conseguisse chegar ao local onde estava o dispositivo. Desta forma, após muitas explosões, o protagonista conseguiu pegar o dispositivo, após receber a ajuda de um soldado, que acabou morrendo. Eles, então, a exemplo dos cientistas do futuro, dividiram o algoritmo em 3 partes, para que nunca mais fosse utilizado. Porém, Neo decide usar a máquina de inversão do tempo novamente. E aí descobrimos então que ele foi o soldado que se sacrificou para que o protagonista conseguisse chegar ao algoritmo e concluísse a missão. Após isso, o tempo passa e vemos o protagonista matando Priya, que ia matar Cat, pois ela também sabia da existência do algoritmo. Descobrimos então que o protagonista criou a Tenet no futuro e contratou Neo para ajudá-la no passado. Desta forma, entendemos que o protagonista orquestrou tudo do futuro. Mesmo que o filme mostre que é possível mudar o passado, os personagens seguem um caminho pré-determinado, para que tudo aconteça como deveria. Ou seja, as coisas acontecem num loop. Vamos lá, pessoal, para ficar mais fácil entender o loop temporal de Tenet, eu vou explicar através dessa timeline aqui. Então vocês podem perceber que tem os principais acontecimentos do filme, tá? Então eu vou começar aqui pelo protagonista. A primeira aparição dele aqui é na ópera, onde ele executa a primeira missão e é recrutado pela Tenet. Logo em seguida ele faz a sua segunda missão na Índia, junto com Neo, que é quando ele encontra Priya. E ela indica ele procurar por Sator, que era o cara que estava por trás lá das coisas, né? Aqui, entre desses dois eventos, ele encontra Cat, propõe a ela ir ao aeroporto, onde está o escondido quadro, num local de segurança máxima, lá que ele encontra o cofre, a primeira máquina de inversão, né? E acaba lutando com o cara misterioso, não consegue destruir o quadro, parte para uma missão onde ocorre a perseguição de carros, e ali ele é capturado pelo Sator, ele e a Cat, e a Cat acaba tomando um tiro. Para poder salvar a Cat, eles acabam tendo que ir ao aeroporto, aí eles invertem o tempo, voltam ao aeroporto. Aqui ele encontra ele mesmo, que na primeira linha do tempo estava tentando destruir o quadro. E aqui, na verdade, nessa segunda linha do tempo, ele estava tentando entrar na máquina para salvar a Cat. Ou seja, ele luta contra ele mesmo. Após a Cat se curar, eles acabam ficando nessa linha do tempo um pouquinho e conseguem, então, definir o que eles vão fazer. Então, eles voltam mais um tempo e vão até essa linha do tempo aqui do iate, né? Enquanto a Cat vai para o iate, o protagonista vai até a Rússia, na base de Sator, para conseguir recuperar o algoritmo. O mundo é salvo. Assim que eles são bem-sucedidos na batalha final, acabam com os planos de Sator, recuperam o algoritmo, impedem a destruição do mundo. Ele volta à linha do tempo normal, aguarda até o final aqui, para não encontrar ele mesmo em nenhuma das passagens. E no final a gente vê que ele mata a Priya, porque ela ia acabar matando a Cat, né? E aí a missão dele acaba e no futuro a gente fica sabendo que ele contrata Neo, né? É aí que a linha do tempo de Neo começa aqui. Neo é contratado, acreditamos que o protagonista explicou toda a situação para ele, como deveria acontecer, e Neo volta no tempo até a primeira missão na ópera, onde ele ajuda o protagonista. Ele salva o protagonista a primeira vez aqui. Aí ele segue praticamente a mesma linha do tempo do protagonista, né? Na sua primeira missão na Índia, depois no aeroporto, depois na perseguição,
eles voltam ao aeroporto para salvar Cat. E aí ele volta a essa linha do tempo aqui, a esse ponto do tempo para a batalha final, onde ele ajuda o protagonista 2 vezes também. Só que na segunda vez ele é obrigado a fazer mais um retorno para poder permitir que o protagonista alcance o algoritmo. E nisso ele acaba morrendo, né? Então aqui acaba a linha do tempo do Neo. Vocês podem ver que ele vem do futuro, ele vem lá do futuro, passa por toda a linha, vem até aqui e aqui acaba. E a Cat, a história dela começa aqui no iate. Aqui ela vê uma mulher pulando, era um dia de passeio, né? O Sator tinha saído do barco. Ela vê uma mulher pulando na hora que ela está chegando e ela acha que ele está traindo ela. E aí acaba a relação dos dois. Seguindo aqui, ela encontra o protagonista e ela combina com ele que ele destrua o quadro aqui nessa parte do aeroporto. Ela segue aqui até a perseguição, onde ela é capturada por Sator, toma o tiro. O protagonista e Neo levam ela até o aeroporto, através da inversão da máquina de inversão. Ela é curada e ela volta ao iate e mata Sator e pula do barco. E é nesse ponto que ela mesma do passado vê a do futuro pulando. E aí a gente tem o início da história da Cat. Então, aqui ela pulou do barco e ela vai ter que aguardar um tempinho escondida para que ela não encontre ela mesma nessa linha do tempo. Então ela aguarda escondida. Quando ela mesma volta aqui até o iate, ela assume novamente a posição e fica com o filho dela aqui. E quando a Priya mataria o filho dela, Priya é impedida pelo protagonista. Então essa é a história aqui dos personagens, tá? E se você curtiu o vídeo e ele tirou as suas dúvidas sobre o filme, dá um joinha, se inscreva no canal e clica no sininho para receber notificações. Até a próxima e obrigado!